Michel Louvi, Marx e Engels como sociólogos da religião, disponível na revista Ideias, da Faculdade do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, ano 3, número 2, de julho-dezembro de 96. Fazer aqui um breve resumo dentro de algumas anotações que eu fiz dessa leitura. Primeiro que a célebre ideia de Marx da religião como ópio do povo, ela não é criada em Marx, ela é muito anterior a Marx. Na verdade, Marx coloca a ideia de religião como ópio do povo, na verdade, como, ao mesmo tempo, expressão da verdadeira aflição e o protesto contra a aflição, contra a angústia do homem, da civilização. É na obra A Ideologia Alemã, de 1846, que surge o estudo de Marx da religião. Um estudo tímido que ele passa brevemente, que ele inclusive abandona a partir de 1846 mesmo, mas ele nos dá a classificação da religião como uma das múltiplas formas de ideologia, como ele enxerga mesmo, e depois a escola de Frankfurt vai aumentar essa análise da ideologia. Aí Marx coloca nessa caixinha da ideologia a religião. A partir de 1846, Marx não prestará mais do que uma atenção distraída à religião enquanto tal. Não se encontra em sua obra praticamente nenhum estudo mais desenvolvido de um fenômeno religioso qualquer. Então Marx aborda a religião no livro Ideologia Alemã, fala timidamente em algumas notas do livro O Capital, mas quem vai abordar mesmo, como nós vamos ver, é Engels. Quem vai falar muito de religião é Engels, e não Marx. Enquanto Marx, em determinados momentos, ele diz, por exemplo, no Capital, que o mundo religioso é apenas um reflexo do mundo real, muitas vezes ele sugere também a questão da causa, do mundo religioso como causa da lógica do capital. Aí fica essa dicotomia. É uma causa, ou seja, o mundo religioso ele causou a lógica capitalista, como Weber coloca na Ética Protestante, ou ele refletiu, ou na verdade a religião ela tem quadros que refletem a lógica capitalista. É um reflexo ou é uma causa? Marx não vai dar atenção a esse paradoxo. É algo que fica para a gente refletir, porque ele não se preocupa em demasia com esse tipo de questionamento. Engels, por seu lado, um ferrenho opositor à lógica religiosa, observa a religião como uma desculpa, uma maneira de mascarar interesses de classe muito específicos. Obviamente, os interesses da classe dominante impostos sobre a massa religiosa, geralmente formada em grande maioria pela massa oprimida. Engels analisa o cristianismo primitivo como, em sua forma, mas não em sua substância, semelhante ao crescimento do socialismo, do comunismo. Por quê? Porque o cristianismo primitivo ele se estabelece como um movimento de massas oprimidas que buscam de alguma maneira se emancipar. O mesmo que o comunismo propõe, ou seja, trabalhadores do mundo todo univos. É uma ideia de grupos apequenados, grupos oprimidos, que se unem para buscar interesses em comum. E é nesse sentido, e tão somente nesse sentido, que Engels observa a semelhança entre comunismo e religião. Muitos dizem, Cristo foi o primeiro comunista, a religião ela é mesmo uma forma de comunismo na medida em que fala de partilha de bens, etc.
Porém, olha que central. Enquanto para o comunismo a libertação dos oprimidos está nesse mundo mesmo, na religião você vê a conformação dos oprimidos com esse mundo, até uma certa penitência, né? Mantendo mesmo a dominação, tomando a chicotada por querer, para uma libertação no além. Olha que no cerne é diametralmente oposto comunismo de religião. Na medida em que o comunismo ele é materialista, precisamos resolver as nossas questões aqui, enquanto a religião ela prega: vamos nos conformar que lá na frente, lá em cima, no céu, a gente tem a nossa recompensa. O sentido da luta entre as duas ele é obviamente oposto. E o Michel Louvi ele vai abordar aqui muito da irritação de Marx e Engels com a questão de que lá mesmo na época, no século XIX, dizia-se que o cristianismo ele é o comunismo, como se diz hoje. E na opinião deles é, na verdade, simplesmente um mau conhecimento da Bíblia. No sentido de que, como a gente já demonstrou, o ensinamento bíblico e o ensinamento do comunismo ele é oposto. Ele é oposto. Trata-se da matéria e da não matéria. Trata-se da luta para a gente ter o que a gente quer aqui, com a luta para que a gente aceite, para que a gente obtenha o que a gente quer lá. Ou seja, não é tão simples. Na forma parece que é muito semelhante, mas no conteúdo as coisas são bem diferentes. Esse foi um resumo breve da obra, do artigo, Marx e Engels como sociólogos da religião, de Michel Louvi.